sinceramente acredito que você tem de ouvir muito bem aquela frase dita pelo Buffett. Exatamente, pelo Buffett. Agora esqueci o nome do Buffett, mas é um ótimo investidor. Ou assim, o que o Buffett disse que eu saquei e é muito sobre esse vídeo. Você precisa fazer uma forma de ganhar dinheiro enquanto dorme. Eu vou repetir. Você precisa encontrar uma forma de fazer dinheiro enquanto dorme, ganhar dinheiro enquanto dorme. Fazer, né? Porque ninguém aqui ganha dinheiro. Já vou começar quebrando essa crença limitante que eu gosto de bater nessa tecla que a gente não ganha dinheiro. Quem ganha dinheiro é criança e morador de rua. Pessoa que trabalha, empreendedor, etc., não ganha dinheiro, a gente faz dinheiro, sacou? A gente cria dinheiro, sacou? A gente resolve problemas das pessoas, a gente apresenta soluções, a gente presta serviços, a gente vende produtos que solucionam problemas que as pessoas nem sabiam que tinham. Na verdade, às vezes otimizam coisas de problemas que elas já sabiam que tinham, mas elas não sabiam como resolver de uma maneira melhor ainda. Elas já resolviam, mas não de uma maneira que poderia ser melhor resolvida, sacou? Então, é isso, cara. Você precisa ganhar um dinheiro enquanto você dorme, tá ligado? E pra isso você precisa investir. Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre um aplicativo que você deveria usar. E também eu, Fran, no momento estou investindo em CDI. O meu CDI é do Mercado Pago. E tem um movimento legalzinho acima da inflação. E é sobre isso. Eu estou crescendo meu patrimônio. Eu vou falar pra vocês, eu já ganhei muita grana, já fiz muita grana. Mas não era uma boa gestora. É legal pontuar isso nos meus vídeos. Eu quero deixar essa Fran mais vulnerável, tá ligado? Até porque eu não sou perfeita, ninguém é. E quero quebrar essa visão de que a gente precisa ser perfeito o tempo inteiro e tal. A gente já nasce perfeito, a gente é um Deus em terra e não erra. A gente erra com certeza. Mas o mais importante é você aprender com o seu erro, tá ligado? De preferência, eu quero que você aprenda com o meu erro para não precisar errar, sacou? Então, por isso que eu tô focando em trazer conteúdo e ser diferente, fazer diferente, para que pessoas não cometam erros que eu já cometi, sendo que eu já validei tecnicamente esses erros como erros, tá ligado? Eu já fiz a tentativa e erro, e não que isso vai acontecer com vocês, porque não tem como duas situações serem 100% iguais, né? Mas vocês entenderam que tem uma base ali que você tem talvez uma tendência a que aquilo ali seja um erro. E o que eu fazia era basicamente o que todo pobre burro faz. Porque, que nem diz lá o carinha do primo pobre, você sendo idiota mais dinheiro é só você sendo idiota com dinheiro, tá ligado? Basicamente isso, é só um idiota com dinheiro. Você não deixa de ser idiota porque você adquire dinheiro, tá ligado? E, cara, parece que não, mas, tipo, até idiotas fazem dinheiro de certa forma, tá ligado? Tipo, hoje em dia, eu vou ser bem sincera com vocês, eu acho que uma grande habilidade que faz você fazer dinheiro hoje em dia e muda muito o game de quem faz dinheiro e quem não faz dinheiro é a comunicação, a oratória, como você se porta, qual a tua postura, com os seus pensamentos, como você se comunica, porque não tá tanto só no que a gente fala, mas como a gente fala, como a gente é percebido, sacou? Então, você pode prestar um ótimo serviço, por exemplo, você pode vender um ótimo produto, mas serviço bom e produto bom não se vende 100% sozinho. Vai por mim. Não é porque eu estudo marketing, tá, gente? Se você tá pensando nisso, é porque ela é estudante de marketing digital e tal. Cara, não é isso. Sendo bem sincera, não é isso. Por quê? Cara,
situação, tá ligado? Você tem que saber comunicar. Comunicar, ser um bom comunicador. Isso, pra mim, é uma high skin. Eu não lembro se é bem essa terminologia, mas eu acho que é isso. Por quê? Porque se você não se comunicar bem, o que acontece? Você tem aqui a pessoa B, o ouvinte, e tem você, o falador, o A, de uma ligação. Porque a comunicação, você tem que ver ela sobre isso. Uma linha do destino A até o destino B. Então, você tem que levar vários fatores em consideração. O fator número 1 é que a pessoa B, ela tem uma perspectiva diferente da sua. Você vê a vida de uma maneira e ela vê de outra, por outra perspectiva. Nossa, Fran, a gente nunca vai pensar igual. Cara, a gente vai pensar semelhante. Por quê? Até por uma lei da física, que ela fala que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Ou seja, as pessoas nunca estão vendo numa mesma perspectiva. É até interessante, porque tem livros sobre isso, que apontam a visão de diferentes pessoas vivendo basicamente uma mesma situação e como a observação, os sentimentos, dentre vários outros fatores delas, foram diferentes, sendo que elas estavam praticamente vivendo aquela mesma situação ali, experienciando a mesma coisa traumática, etc. E isso é muito louco. Então, você precisa ser um bom vendedor. E para você ser um bom vendedor, você precisa se comunicar bem. Para você se comunicar bem, você tem que entender a mente humana. Você tem que entender sobre comunicação em si, mas principalmente mente humana, porque, cara, eu fico impressionada. A maioria das pessoas lida com seres humanos todo dia, todos os dias, o dia todo. E elas não param para estudar o comportamento humano, o ser humano e o que há por trás do ser humano, etc. O que a gente pensa, por que a gente pensa, como a gente pensa, por que a gente pensa como pensa, coisas assim, entendeu? Então eu fico abismada e eu curto muito neurociência aplicada às vendas. Tem até uma terminologia inventada que é neurovendas, muito interessante. Então, você tem que entender um pouco sobre isso. Por quê? Por exemplo, eu estou conversando aqui com vocês agora e eu estou tentando levar essa conversa o mais suave possível, no melhor ritmo básico possível, médio possível. Por que médio possível? O meu tom de voz é médio, a altura da minha voz é médio e o nível de emoção é médio, tá ligado? Eu não vou ficar falando assim, sem emoção alguma, assim, com muita emoção, entendeu? Que parece que eu tô, sacou? Por quê? Porque isso vai parecer que eu tô desequilibrada. E desequilíbrio, querendo ou não passa moral, não passa prova social, entendeu? E principalmente quando eu tô falando com um público muito abrangente, que nem é aqui o caso do YouTube. Então eu tenho que falar o mais mediano possível, porque vai ter pessoas que vão falar mais rápido, mais alto, mais empolgada, vai ter pessoas, e se você estiver num ambiente só com essa pessoa, você pode conectar muito melhor com ela, usando o tipo de comunicação dela a seu favor, equilibrando ali para que vocês tenham uma comunicação um pouco mais parecida e que ele consiga entender você de uma forma mais assertiva. Porém, aqui no YouTube, por exemplo, agora eu estou querendo um porém grande, mas enfim, a gente tem que tentar controlar isso. Aqui no YouTube, como eu estou falando com muita gente, eu não sei se vocês falar rápido, devagar, alto, baixo, mediano. Espero que tudo você faça mediano, porque é a forma melhor de ser interpretado por todos os tipos de comunicação. E é basicamente isso que eu estou fazendo. Um negócio mediano, porque assim eu vou conectar o máximo possível com todos os tipos de comunicação. Mas como eu falei anteriormente, se você está em um ambiente X1, por exemplo, uma venda X1,
você não tem por que usar esse tipo de comunicação que eu tô usando agora, que é uma comunicação bem medíocre, literalmente. Medíocre não é uma palavra ruim, tá, gente? Eu, se eu não me engano, tenho até vídeo aqui no canal que eu tava falando. Pensei, cara, vou começar a apontar umas palavras e o significado delas, porque às vezes a gente tem uma percepção errada da palavra, o significado delas até pra gente e tal, como a gente significa e como eu significo de certa forma. E a mediocridade, ela não é algo ruim, mas ela também não é algo bom. A mediocridade nada mais é do que a média. A média, simplesmente. Tem esquerda, aqui tem direita e aqui tem tipo centro. Isso é a média, tá ligado? Então, você sempre vai ser medíocre em alguma coisa. Eu já falei isso em algum vídeo aqui do canal, provavelmente esse. Então, você não pode se, como eu vou dizer, punir por ser medíocre em algo. Você tem que buscar ser, tipo, um pouco bom em tudo, tá ligado? Eu acho que uma qualidade que quanto mais eu estudo o sucesso da evolução humana, etc., das pessoas que fizeram sucesso, que fizeram muita grana, etc., essas pessoas têm algo em comum. E o que essa coisa tem em comum? É a humildade, claro, porque você tem que ser humilde para aprender, mas a atitude de aprender muitas coisas e ter interesse por muitas coisas. Por quê? Se você sabe um pouco de tudo, por mais que você não seja expert em tudo, você está mais preparado que a maioria, cara. Tipo, mesmo se sendo um pouco bom em qualquer coisa, tá ligado? Claro, você deve focar em ser muito bom em certas coisas, com certeza. Mas a mediocridade, ela não pode ser vista como essa coisa super ruim, porque a gente é medíocre na maior parte das coisas que a gente faz. Por quê? A gente tem, cara, se eu contar as áreas da vida, assim, de certa forma, pelos livros que eu estudo, é mais ou menos umas 7 a 11 áreas da vida, tá ligado? Então, como que a gente vai ser o melhor dos melhores em todas essas áreas e em cada micro detalhe que exige em todas essas áreas? Por exemplo, uma dessas áreas é o relacionamento afetivo. Se eu tenho uma namorada, se eu sou casada, um casal, ser um casal. Então, se isso é uma área da minha vida, isso é uma das áreas que eu deveria ser expert. Mas para ser expert em ser muito bom, ser o meu melhor de tudo, em relacionamento, eu tenho que ter foco na cumplicidade, na fidelidade, na honestidade, na verdade, na empatia, porque eu tenho que entender muito mais a pessoa que está sempre ali comigo e é muito até mais difícil de entender às vezes do que a pessoa que eu vejo menos assiduamente falando. Por quê? Existe um princípio chamado psicoadaptação. E esse princípio da psicoadaptação, ele fala que a gente não consegue responder a estímulos iguais ou semelhantes na mesma intensidade. Ou seja, mais do mesmo não causa a mesma emoção, sacou? Basicamente é isso que tá falando esse negócio, entendeu? Então, digamos que eu tenho uma namorada e aí a Fran dá um chocolate pra namorada dela hoje. Aí amanhã eu dou outro chocolate. Talvez hoje ela ficou bem feliz, tá ligado? Ela falou, oh, amor, e tal, né? E a gente até foi feliz. Ou daqui a 10 dias ela mal falou um valeu, pai. Tô brincando, valeu, mãe, tá ligado? Ela nem esboçou uma reação mínima de gratidão assim. Isso pode acontecer de certa forma muito facilmente. Por quê? Porque a gente tem dificuldade em responder na mesma intensidade a estímulos que são semelhantes. Então, o dia a dia, muitas vezes vocês falam, que o relacionamento se desgasta, o relacionamento cai na rotina, etc. Por quê? Por causa desse princípio. Então, para romper esse princípio, eu tenho que apresentar novidades, eu tenho que me tornar sempre uma pessoa diferente. E uma pessoa diferente de uma forma positiva, porque senão isso vai ter um efeito contrário, ação-reação, né?
Então, para que eu tenha um relacionamento de qualidade, que essa área da minha vida seja uma área que eu tenha o meu ápice de qualidade, alta performance, eu tenho que entender muito bem comportamento humano e essas coisas. Então, é por isso que eu fico muito chocada com a falta de estudo do comportamento humano pela maioria das pessoas, tá ligado? Pela mediocridade da galera, assim, mano. Muito louco isso, né? Mas eu comecei falando sobre a necessidade de ativos, e isso é importante, querendo ou não, porque quando você pensa nisso, você não precisa se cobrar tanto, tá ligado? Por quê? Cara, eu acredito que hoje em dia 1% do Brasil, pelo que eu tô lendo e tal, vendo ultimamente, 1% do Brasil, do brasileiro médio, investe. 1%. Você tem noção, cara? Tem países que tem, tipo, muito mais que isso, tá ligado? E aí você pensa, cara, mas a gente é um povo quebrado e tal, etc. Talvez a gente não seja muito e tal. Cara, cultura, mano. Cultura. Por quê? Por que eu falo isso? Cara, eu tenho um vídeo aqui no canal também. Essa referência, mano, foi insana. E hoje em dia eu tava vendo que tem que ir até mais, cara. Se eu não me engano, é 54. 54, 56. Ó, o povo judeu é 1% da população mundial, mais ou menos. E ele detém mais de 50%. Eu não lembro se agora se é 54 ou 56% da riqueza mundial. Cara, 1%, escuta esse dado, 1% detém mais da metade da riqueza mundial. Como que isso é possível? Então, por que a gente não consegue fazer isso? Cara, porque a gente não se organiza financeiramente, tá ligado? A gente não tem um pouco pra dívida, pra gente. Primeiramente, eu vou colocar na ordem que eu vejo, tá? Pra mim, me pagar primeiro, aquele princípio do livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Também tem outros livros que falam sobre isso e pá, tá ligado? Tem outros livros que falam sobre isso, por exemplo, cara, eu acho que o Pai Rico, Pai Pobre fala, deixa eu ver, Paulo Vieira em O Código, não, o Fator do Enriquecimento também fala mais ou menos sobre esse princípio. Então, me pago primeiro. O dinheiro caiu na minha conta, uma parte eu me pago. E, seguindo o princípio do livro Fator do Enriquecimento, agora isso vai ficar complicado de eu falar, né? Mas eu não vou juntar muita grana. E vocês não sabem quanto é muita grana pra mim, então pode ser pouca grana pra vocês. Enfim. Qual a cena? É você pegar esse dinheiro e ter ele em casa, cara. Você ter contato com ele físico, tá ligado? Não é todo o seu dinheiro, tá, gente? É cerca ali de 10%. Seu dinheiro caiu, cara, vai sacar, pega do dinheiro, pega ali de outra grana, mas saca o dinheiro e bota, deixa na sua casa até ter uma quantia boa e depois você reverte uma parte aí, fica com uma partezinha, o resto investe. E com a cena? É pra você, mano, mandar pro seu cérebro que você é o dono dessa vida, cara, mano. Você é o protagonista, entendeu? Você é o protagonista, cara. Por que você não tá sendo protagonista desse... Entendeu? Então você tem que ser o protagonista. Então quando você faz isso, você tá mandando pra sua mente que você é o protagonista da sua história, cara. E você merece esse pagamento, você é quem detém esse pagamento é fruto do seu esforço, é fruto de um ativo que você teve, que você criou e etc, tá ligado? Então, fez isso. Aí, agora você vai fazer o quê? Você vai pegar, você vai dividir uma parte, você vai doar, velho. Seja 5 ou 10% no mínimo. Cara, compra um livro e doa pra uma criança. Sei lá, você decide o que você vai fazer com esse dinheiro. Você acha que você tá muito pobre, muito quebrado? Começa doando pra você mesmo, mano. Você bota aí uma meta de tempo que você vai doar pra você mesmo, tá ligado? Você tá transbordando na sua própria vida, tá ligado? Pensa dessa forma. Aí depois, você vai separar pra ficar rico. 10%. Não, minto. Depois você vai separar para pagar suas contas. 60%.
Você vai separar pra pagar todas as suas contas, cara. Você tem que se manter ali com 60%, mano, tá ligado? Beleza, aí você vai fazer 60% para as contas. Aí 10% você vai separar para investir para ficar rico. Outros 10% você vai pegar e vai coisar para os seus sonhos, mano. E aí, outros 5 ou 10% você vai abundar. O que é o abundar? É qualquer coisa que você quiser fazer, mano. Se você quiser se pagar de novo, se você quiser doar, se você quiser pagar mais, se quiser botar pra pagar mais conta e fazer alguma compra, alguma coisa assim, se você quiser botar pra enriquecer, se você quiser colocar pra poupar pro sonho, se você quiser, e é isso, escolhe alguma dessas outras 5 opções anteriores, tá ligado? E aí você abunda, que é aquela ideia de que fiz cumprir com os meus deveres comigo e com os outros e mesmo assim sobrou dinheiro. É botar na sua mente que sobrou dinheiro. E tá, por que que essa linha de pensamento aí, tá ligado? O doar, por exemplo. Mano, eu falei da crença de você pagar, você primeiro, né? Você botar na sua mente que você é o pica, cara. Você é o fodão, tá ligado? Você é a pessoa principal na sua vida, mano. Você é a protagonista do bagulho. E isso é muito importante, porque é a autoimagem que você tá fazendo de você mesmo. E aí, por segundo, também faz parte da autoimagem, que é você. Ninguém doa, cara. Isso não é uma crença sua, isso é uma crença assim, universal, acho que da mente humana, inerente à mente humana. Que é ninguém doa algo que acredita que não pode conseguir de novo, tá ligado? Que vai ser maléfico pra ela, tá ligado? Então, tipo assim, você cresceu na sua vida, você se pagou, você honrou com você mesmo, tá ligado? Aí depois você vai e você doa, porque você acredita que você consegue fazer mais. Você bota uma crença de abundância e não de limitação. Não vivendo com uma crença de, como eu vou dizer, de pobreza, de miséria, uma crença de miséria, uma crença de limitância. Não, uma crença que você está indo sobre a sua, não sobre as suas limitações, mas as possibilidades que você tem, tá, sacou? Tá, beleza. Aí você reforçou essas crenças aí, tá ligado? Aí você foi e pagou todas as suas contas. Mano, depois disso você já tá outro ser humano com a autoimagem de você mesmo, tá ligado? Porra, cara, eu me honro, eu honro o mundo, eu agrego no mundo, eu sou uma pessoa próspera e digna que abunda na vida dos outros. Se você acha que você ganha muito pouco, cara, não doa nada de dinheiro que vai faltar pra você, mas doa conhecimento. Explica o que eu tô explicando pra você pra outras pessoas, tá ligado? O que você aprende, passa pra frente, faz isso, tá? Beleza. E aí, como terceiro, você pagou suas contas. Então, você botou mais a crença. Cara, eu honrei comigo. Eu honrei o mundo em que eu vivo. Honrei a minha raça. Eu tô abundando no mundo para que o mundo em que eu vivo e que o mundo que a minha família viverá futuramente será um mundo melhor, um mundo mais rico e próspero. E abundante, tá ligado? E que as pessoas sejam mais felizes, etc. E aí, por último, eu honro as minhas contas, eu honro os meus compromissos, eu honro o que eu fiz, tá ligado? O que eu me propus a fazer, porque se você fez uma conta no cartão de crédito, você se propôs a pagar aquela conta futuramente. A não ser que você tenha um desvio de caráter e isso daí é errado, entendeu? Senão, é isso, é preto no branco. Você se comprometeu com aquilo ali e você vai pagar aquilo ali, simples assim, tá ligado? Então, nessa metade do caminho, cara, essas crianças de autoimagem já estão muito diferenciadas, sacou? Você tá tipo, você se olha no espelho e você se vê de uma forma completamente. Você se passa no espelho e vê que você tá corcundinha, você já estufa o peitoral, tá ligado? Já dá uma lançada no bíceps aqui, tá ligado? Já fala, isso aí, vamos continuar, pra cima time, contigo mesmo falando ali, porque tu tá tão alegre de te ver, cara, tu tem uma visão de ti que tu não tinha
antes. Por quê? Porque a pessoa vitimista, a pessoa que não faz nada disso, geralmente ela não é vitimista, mas ela tem o pensamento da pessoa que não faz esse tipo de ação, ela tem um pensamento de uma pessoa mais pobre, mais medíocre, mais limitada, tá ligado? Então você já tá tendo um pensamento, ação de uma pessoa deslimitada, de uma pessoa que tá vivendo pelas possibilidades dela, não só pelo que ela tá limitada naquele meio que ela tá naquele momento. E aí você vai vir com o enriquecer, o investir o dinheiro para enriquecer. Por quê? Porque agora você já se pagou, você já abundou na vida das pessoas, você já cumpriu com seus deveres, você agora vai abundar na sua vida, você vai crescer aquilo ali.